e o meu professor orientador é o Gilson Pires. O tema da minha pesquisa é o papel da logística para o desenvolvimento das organizações. Na introdução está o seguinte: independente do porte da empresa, é essencial que o nível estratégico da organização elabore um planejamento da cadeia de suprimentos, pois este dará ao administrador uma visão de todo o processo logístico e suas limitações. Dessa forma, o gestor poderá avaliar os recursos disponíveis da empresa e saberá o que deve ser comprado, como e quando produzir e distribuir os materiais para os seus clientes. Portanto, atender satisfatoriamente às necessidades da demanda. Hora para outra, né? Levaram-se décadas de evolução para se chegar a esse conceito, porque até a década de 50, né, a maioria das empresas estava voltada para a logística somente na estocagem e distribuição e transporte. Então, com o passar do tempo e com a necessidade dos clientes apertando as empresas, o conceito foi evoluindo. O problema da minha pesquisa é até que ponto o conhecimento e a compreensão da importância da logística e da cadeia de suprimentos pode auxiliar no desenvolvimento organizacional de uma empresa. Justificativa. O presente trabalho tem por objetivo apresentar, por meio do embasamento bibliográfico dos conceitos de logística, as ferramentas e os resultados que a cadeia de suprimentos pode proporcionar às organizações e aos acadêmicos de administração. A relevância do conhecimento teórico sobre o tema. Os objetivos. No objetivo geral, é verificar a importância da logística e da formação da cadeia integrada de suprimento, como fatores que podem desenvolver o negócio e melhorar a rentabilidade organizacional de uma empresa. Nos específicos, expor as características necessárias que devem existir na logística e na cadeia de abastecimento e verificar a importância da integração deste modelo para se obter melhorias no processo logístico. O referencial teórico, no primeiro item, está assim: entendendo a cadeia de suprimentos. E os autores conceituam da seguinte forma: a definição e estrutura da logística, na visão de Ballot, Bertaglia, Dornier e Novaes, sofrem transformações com o decorrer do tempo, devido às alternâncias de fatores do ambiente externo das organizações, como avanços tecnológicos, as alterações na economia e na legislação, a disponibilização de recursos, infraestrutura logística precárias e as exigências cada vez maiores dos consumidores. Em pauta, a maioria dos autores, eles passam por essa visão: planejar a cadeia de abastecimento, em seguida implementar, coordenar e controlar, para que seja eficiente o fluxo das mercadorias e satisfaça os clientes com o menor custo possível para a empresa. O segundo item é características, fluxos e definição da cadeia de suprimentos integrada. Ballot enfatiza que a missão da logística é disponibilizar os produtos ou serviços no lugar, na data e na condição desejados pelo cliente, a custos reduzidos para as empresas envolvidas no processo logístico. Ele diz o seguinte, que as empresas têm que estar atentas no desejo que os clientes querem de entregar no lugar o seu produto ou serviço, né, na data esperada pelos clientes e na condição ideada para o transporte da mercadoria. E Ballot ele pauta nesse conceito que a logística ela flui da seguinte maneira: principalmente pelo processamento de pedidos, manutenção de estoque e transporte. Essas são as ações primárias do ciclo crítico para se desenrolar a cadeia de abastecimento. É claro que como essas são as principais, elas têm o apoio, né, que é a obtenção de recursos e matérias, armazenagem, manutenção de informações, programação do produto, manuseio das mercadorias e embalagem de proteção. O terceiro item é planejamento logístico. Neste item foram
analisados o alinhamento estratégico, os elementos da cadeia de suprimentos, né, e alguns sistemas de controle de estoque, como MRP, Just-in-Time e Curva ABC. Novaes propõe 3 elementos para a cadeia de abastecimento, que são o processo de planejar, operar e controlar. No processo de planejar, elabora-se o estudo e a planificação do projeto a ser executado. A partir daí, inicia-se o processo de operar, que envolve a implementação e a operação do projeto aprovado. Posto em prática essas ações, né, os planos de ação, inicia-se o processo de controlar, que constitui a avaliação, monitoramento e controle constante dos processos. Então a gente visualiza aqui que basicamente todos os autores eles pautam nessa questão do planejar, controlar e monitorar, que seria operacionalizar e monitorar. No alinhamento estratégico, os autores abordam que, primeiramente, as organizações devem se reestruturar internamente. Depois disso, os elos da cadeia, as empresas que pertencem à cadeia de abastecimento, devem integrar seu planejamento. Então, elas têm que ter um bom relacionamento umas com as outras, ser parceiras. Os elementos da cadeia de suprimentos é a questão de planejar, operacionalizar, cooperar e monitorar as atividades. E os sistemas de estoques eles vão auxiliar o fluxo dessas atividades. Eles vão dar o devido apoio para que a cadeia seja eficiente. A metodologia. Classificação da pesquisa. Esta pesquisa classifica-se como qualitativa, uma vez que os assuntos abordados, ainda que tenha apresentada a visão das organizações contemporâneas acerca da logística, foram trabalhados de forma subjetiva e completamente ausente de dados e índices quantitativos, cuja característica não define subsídios ao presente artigo para pautar resultados concretos. Instrumentos de coleta de dados. O presente trabalho utilizou o método de pesquisa bibliográfica, a qual buscou informações e dados sobre o tema estudado em livros, artigos científicos, dissertações e arquivos publicados que estão disponíveis à sociedade. Buscaram-se trabalhos que estavam relacionados à logística, cadeia de suprimento, elos da cadeia, inter-relação entre os membros da cadeia. Bom, nos resultados. Depois que as organizações conseguem alinhar suas estratégias em que as atividades elas caminham conforme o planejado, as organizações conseguem atingir os objetivos da cadeia, que é qualidade, rapidez, flexibilidade, confiabilidade e custo reduzido. Esses objetivos, quando alcançados com sucesso, geram a satisfação dos consumidores. Então, os consumidores satisfeitos, eles não somente repetem a compra, como eles divulgam a sua empresa ou produto, que é no caso aqui, Kotler e Armstrong fala que é a evangelização do cliente. Eles falam o seguinte, que os clientes encantados não apenas repetem as compras, como também se tornam evangelizadores de clientes, que contam aos outros suas boas experiências com o produto. Essa evangelização de clientes é aquele marketing que a gente conhece, o boca a boca, que é essencial para qualquer empresa. Quando se chega ao resultado, ou quando se chega com o consumidor satisfeito, se gera mais vendas, porque ele volta a comprar e ainda indica a sua empresa o seu produto. Então as vendas sobem ou crescem. E isso as vendas altas geram uma rotatividade no estoque, que Bertaglia fala que aponta algumas vantagens, como os produtos não envelhecem no estoque, há uma economia de espaço até para você poder armazenar outros produtos, redução do custo operacional do estoque, que nós que estudamos sabemos que o estoque tem um custo alto para as empresas, e melhora a produtividade dos ativos da empresa, que são os patrimônios.
Então, essa alta rotatividade do estoque, né, as boas vendas da empresa, somada a custos reduzidos, gera lucratividade, que é o segundo resultado que as empresas buscam para o seu desempenho. A lucratividade repetida várias vezes durante um período de tempo, geralmente é somado esse índice num período de um ano, gera uma rentabilidade para a empresa, que em outras palavras pode-se dizer que é o crescimento da empresa, né? Que a rentabilidade vai medir o investimento que o gestor fez na empresa, né, com o retorno que ele obteve no final desse período, que geralmente, como eu falei, é um ano. Na conclusão, após os estudos bibliográficos, verificou-se que, além de buscar a maximização dos lucros, as organizações atualmente estão mais conscientes quanto à importância dos clientes como peça fundamental para o sucesso do negócio e, assim, obter vantagens competitivas em relação a seus concorrentes, pois, por meio da logística e da cadeia de suprimentos integrada, os mesmos podem obter diversas vantagens e a rentabilidade desejada. Bom, na minha pesquisa, é sugerida futuramente uma pesquisa de campo para verificar se as micro e pequenas empresas da região metropolitana de Belém têm consciência do papel dos consumidores como peça fundamental para a distinção no mercado e se adotam um gerenciamento de sua cadeia de suprimentos. E também conferir se as MTE conhecem de fato a importância da logística devidamente estruturada. A segunda proposta é fazer uma pesquisa de campo também para apurar se há empresas locais que utilizem o just-in-time e averiguar se há condições de implantar um sistema de controle de estoque como o just-in-time na Grande Belém e sua probabilidade de ser bem sucedida. Bom, no meu trabalho eu abordei três sistemas de controle de estoque. E aqui na minha recomendação de pesquisa de campo, eu coloquei somente just-in-time. Por quê? Porque me chamou a atenção uma aula que eu tive no decorrer do curso em uma outra faculdade, em que o professor falou que o just-in-time não era viável na nossa cidade. Então, futuramente, assim que eu tiver a oportunidade, eu quero verificar se de fato ele está correto com a afirmação dele, ou se de repente a nossa cidade possa desfrutar do just-in-time. Essas são as minhas referências e obrigado pela atenção.